Nós estamos aqui na Vila Planalto, é uma das primeiras cidades e hoje nós estamos aqui comendo uma peixada na casa de um pré-candidato nosso, que é o pré-candidato Lima, candidato a distrital. Eu estou aqui com um rodoviário da minha época, seu Elias, que nós trabalhamos naquela época, né, seu Elias? De 6 às 6 e tinha que trabalhar muito até nós tomar o sindicato, não foi? Exatamente. Nessa época, meu menino, nós éramos uns escravos do sistema, né? Porque nós não tínhamos conquista nenhuma, né? E foi uma luta muito árdua e onde nós tivemos muitos companheiros, né? Até companheiros deficientes, né? Trabalhava como que era escravidão. Mas nós tivemos uma glória também que apareceu várias pessoas do movimento sindicato da época, que nos ajudou, né? Nos ajudou. Naquela época nós pagava excesso de combustível, pagava cabeça de alavanca, andava com placa de ônibus debaixo do braço, pagava triângulo, toda uma tribulação total na primeira categoria. Seu Elias, era o tempo da escravatura, porque nós trabalhávamos de regime escravagista. Então eu vou falar sobre um pouco sobre a companheira Érica também, que nessa época eu tenho essa prerrogativa de falar da companheira Érica, que nos ajudou a tirar dessa escravatura e até hoje nunca abandonou essa categoria, né? Nunca abandonou essa categoria e é uma companheira que sempre está no dia a dia dessa categoria, pensando nessa categoria e fazendo algo para essa categoria. Então esse aí eu falo e provo com bastante prioridade, porque conheço a companheira e a companheira sempre esteve lá nos rodoviários. Sou seu testemunho porque a Érica é uma companheira que ajudou não só os rodoviários, mas todas as categorias. A Érica é uma baluarte da campanha dos trabalhadores e dos pobres. Para isso, Érica, eu queria aqui dizer que nós já estamos em 2002 e que nós estamos aí sonhando, e esse sonho nós queremos que será realidade elegendo grandes bancadas distritais, federais, mas principalmente elegendo Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que essa é a prioridade do Brasil. Acho que o Brasil precisa de Luiz Inácio Lula da Silva porque ele está sendo destruído por Jair Bolsonaro. Nós temos uma destruição da natureza, destruição da dignidade, destruição da renda, destruição do emprego. Nós temos a volta da fome no Brasil. Eu lembro, Jeová, o senhor Elias também lembra disso, que Lula, quando se candidatou a primeira vez, dizia: o meu governo será um bom governo se eu possibilitar que todo brasileiro e brasileira se alimente pelo menos 3 vezes por dia. E Lula perseguiu isso, dizendo que a fome não era natural e que era possível extirpar a fome. Isso no Brasil, que sempre as elites estavam de costas para o povo brasileiro. E ali Lula, que veio do povo brasileiro. E aí, alguns diziam: não, mas não pode ser presidente, que ele não sabe falar inglês. Mas falava a língua do povo e fala a língua do povo. Então, portanto, Lula fez um governo que tirou o Brasil da fome, fez um governo que filho e filha de trabalhador e trabalhadora podiam entrar na faculdade, ter um diploma. Sabe uma coisa belíssima? É ver um trabalhador com a enxada na mão e com um diploma no outro. Seu Elias dizendo assim: hoje eu posso ter este diploma, que a elite me legou tantas vezes. Então o Brasil precisa de Lula para acabar com a inflação. Nós estamos com a inflação e é uma inflação que atinge mais os pobres, porque ela é uma inflação muito intensa nos alimentos. E aí, todo mundo tem que se alimentar, seja pobre, seja rico, tem que se alimentar. E agora sim, se você ganha um salário mínimo, quanto é que você gasta do seu salário para alimentar? É um percentual muito maior do que quem ganha 30 mil, 40 mil e tal. Então, a inflação, quando ela incide sobre os alimentos, ela penaliza muito mais a população pobre. E ontem o Lula está em Brasília, mas o Lula esteve no acampamento Terra Livre, conversando com os indígenas. E ali, assim, é o diálogo com o país, o Brasil. E nós estamos com 2 pessoas aqui, que são pessoas, o Jeová, o seu Elias, que são pessoas que foram forjadas na luta. Sabe, seu Elias, a luta dos rodoviários
ela estimulou todas e todos nós. Rodoviários fizeram greve, ainda na oposição ao sindicato, e fizeram com que o sindicato fosse um dos sindicatos mais respeitados de todo o Distrito Federal, pela luta da categoria, a luta da categoria. E essa categoria, ela tem uma coragem, ela tem uma valentia, ela é tão desassombrada, e é uma categoria que transporta vidas, que assegura um direito fundamental, que é o direito de ir e vir. Então, portanto, o respeito que a gente tem pelos rodoviários e rodoviárias, ele foi um respeito construído na trajetória de luta do seu Elias, do Jeová, desses que estão aqui, que começaram essa luta. E que tiveram essa capacidade de ensinar a cada um e cada um de nós. Todos os trabalhadores do Distrito Federal, todas as trabalhadoras aprenderam com os rodoviários e rodoviárias, aprenderam o que é uma categoria que não se curva, o que é uma categoria que enfrenta. E eu tive tantas vezes nas garagens, na garagem da Biplan, ajudando os movimentos. Isso às 5 da manhã. Às 5 da manhã, ajudando os movimentos. Lembro com muita saudade do Malaquias, lembro com muita saudade do Jacaré, que eram companheiros. Netinho. Isso, Netinho, tantos companheiros que estavam ali. Mas eu ficava olhando aquilo lá e aprendendo com a coragem desta categoria, que é desassombrada e, ao mesmo tempo, a capacidade de negociar. Foi uma das primeiras categorias a fechar um reajuste, uma proposta de reajuste salarial, e fechou porque os rodoviários, os patrões sabem que os rodoviários e as rodoviárias, eles são de luta. Então, uma ameaça, os patrões já se intimidam com a força desta categoria, que foi construída por vocês. Seu Elias é patrimônio dos trabalhadores aqui dessa cidade, não só dos rodoviários. Vocês são patrimônios dos trabalhadores desta cidade, não apenas dos rodoviários, porque os rodoviários, eles espalharam muitas lições para todas e todos. E aí, por isso, que neste ano a gente tem uma prioridade, mas é uma prioridade absoluta, eu diria, que é a prioridade de eleger Lula. O Brasil não pode continuar sendo destruído dessa forma. Veja, a Petrobras é do povo brasileiro, mas o povo brasileiro amarga um preço da gasolina, um preço do gás, porque está vinculado ao dólar. Não deveria estar vinculado ao dólar, mas o dólar caiu. O barril do petróleo caiu a nível internacional e a gasolina aqui no Brasil não cai. Enquanto isso, eles estão recebendo milhões de reais, os acionistas. É como se a Petrobras não fosse do povo brasileiro. Imagina, é como se o povo tivesse uma propriedade, mas e fosse expulso dessa propriedade do povo, mas foi expulso para que os outros, que só têm uma parcela pequena dessa propriedade, pudessem lucrar com ela. É inadmissível. O povo brasileiro precisa lembrar. Eu lembro tanto de quanto era a gasolina no governo Lula. Eu lembro tanto de quanto era a inflação, quanto era o diesel no governo Lula. E o botijão? E o botijão? Hoje assim, você faz um esforço solidário e coloca a cesta básica, mas não adianta só você dar a cesta básica, tem que dar o dinheiro pro gás. Eu gosto, às vezes, de cortar um pouquinho, mas eu queria só dizer uma coisa aqui, né? O Lula disse uma coisa muito importante na entrevista de antes de ontem para um jornal do Sul. É o que está acontecendo hoje. A classe média, o povo pobre, encheu de atacarejos, mercados, e o pessoal saiu fazendo cartões. E o pessoal comprando, e hoje está todo mundo endividado nos cartões. Isso é o caminho da pobreza? Isso sim, sem nenhuma dúvida. Nós nunca tivemos tantas famílias há muito tempo que nós não temos tantas famílias endividadas, mas também já caiu o valor dos salários, né? Nós temos um governo que não reajustou acima da inflação nem um ano, o governo Bolsonaro, o salário. É diferente do governo Lula, do governo Dilma, porque quando o Lula dizia que era possível acabar com a fome e acabar com a pobreza e colocar brasileiro e brasileira para ter acesso à classe média, eles vão dizer que Lula condenou a classe média. Nunca um presidente da República colocou tanta gente na classe média quanto Lula.
Eu nem digo a classe média, mas a elite não suporta Lula. A elite não suporta porque Lula significa colocar o Brasil para abraçar o povo. Para abraçar o povo, a elite nesse Brasil, que também lucrou no governo Lula, lucrou, mas em verdade tem medo do povo. Acha que o povo tem que continuar nas senzalas. E é isso que Bolsonaro defende. E aí nós estamos vendo, além disso, o governo Bolsonaro, que é um governo extremamente corrupto. Né? Como é que você tem tanto dinheiro gasto pelas Forças Armadas em filé, em salmão, em picanha, em Viagra? Como é que é possível? Outra coisa, leite condensado. Leite condensado. Então, assim... Agora, é o Viagra que é o problema, Érica. Então, veja, você tem... Aí eles dizem, não, isso é para combater a hipertensão arterial pulmonar. Eles falam isso. Só que a dosagem daquele componente para a hipertensão, ela é uma dosagem menor do que a dosagem que eles compraram esse Viagra. Então, assim, não é para hipertensão, é hipertensão arterial pulmonar. É enquanto você tem os remédios aumentando, porque o preço dos remédios aumentou. E muito. Os programas da saúde que possibilitavam a farmácia popular e tal, tudo sendo destruído. O que vale hoje um quilo de cenoura valer R$12? É absurdo, é um absurdo. Então, assim, você tem as Forças Armadas gastando o que estão gastando com salmão, com picanha, com bebida alcoólica. As Forças Armadas gastando com isso. E o povo passando fome. Isso aí é uma coisa inadmissível. E o salário mínimo, neste ano, ele não repôs nem a inflação. Ele não repôs, então ele perdeu o valor que ele tinha no ano passado. Em nenhum ano do governo Bolsonaro ele foi acima da inflação, mas este ano ele foi reajustado abaixo da inflação. Então a gente precisa do Lula de volta, o povo ter dignidade, o povo poder não ter medo das ruas, porque aumentou a população em situação de rua, não ter medo do futuro, abraçar o futuro, para que a nossa natureza seja preservada, porque nunca se devastou tantas florestas como durante o governo Bolsonaro. É urgente a volta de Lula para o Brasil, para o seu povo. Érica, eu entrevistar você, o Jornal Itaguacê, um dia todo é pouco, porque a sua sabedoria, o seu conhecimento e a sua luta diz tudo. Mas eu não posso entrevistar o dia todo, porque até em agradecimento a você, todas as vezes que eu vou te entrevistar, você recebe o Jornal Itaguacê e me recebe com muito prazer. Eu fico muito agradecido com o Jornal Itaguacê, com a sua boa vontade com a gente. Não, eu que tenho uma alegria muito grande de conversar com o Itaguacê, porque é um jornal que mostra um lado que a elite não quer que apareça. Aliás, já você sabe que nós estamos vivendo hoje o universo da fake news. Tem as milícias digitais organizadas com o poder público pelo poder público e com o recurso público para propagar a mentira. E está aqui ao lado deste baluarte de luta. E aqui na Casa do Lima, que é pré-candidato a deputado distrital pelo PT, que é um companheiro de história de luta na UNB, dos trabalhadores, é uma alegria. Seu Elias, prazer. Alegria tê-lo aqui na nossa cidade. Obrigado, Érica, pelas suas palavras, que realmente tudo que você falou aí foi realidade. E só você e a gente, eu e o Jová, podemos confirmar isso aí, porque nós somos parte dessa história. Olha, nossos cabelos tá pretinho, tá? Falou, um abraço aqui, que alegria falar com a Érica e seu Elias. Foi um prazer ver seu Elias aqui, junto com a Érica, junto com a gente aqui. Um grande abraço.